Olá, sou Samuel, sou autista e nesse vídeo eu vim abordar alguns mitos sobre autismo. Antes de falar de alguns desses mitos, eu vou pedir antecipadamente para que vocês ah, me sigam lá no Facebook. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo. E por favor, antes de começar, se você acreditava ou acredita ainda em algum desses mitos, por favor, deixe aí nos comentários o que você já acreditou ou que você ainda acredita. Começando, vamos pelo primeiro tópico, que é autismo é doença. Começando porque isso não tem nenhum embasamento. Lembrando que isso é uma grande confusão que ocorre na parte da patologia. Para quem não sabe o que é patologia, é o estudo que está relacionado ao cérebro. Mas o que dificulta muito no estudo é que ela é dividida em várias áreas: psicologia, neurociência, psiquiatria, entre outras várias que tem. E, e que isso está relacionado ao autismo? Bem simples. A síndrome, ela é como quase fosse uma doença. Quase. Pois ela está interligada a uns sintomas que ocorrem em diferentes pessoas em diferentes formas. Ou seja, indo de pessoa para pessoa, alguma condição ocorre de um jeito diferente. Já a doença, ela pode ser totalmente captada por um médico ou até mesmo por uma pessoa próxima e pode ser confirmada por um tal sintoma que vem uniformemente para tal pessoa. E também lembrando que síndrome e transtorno também são diferentes. Transtorno, como o próprio nome diz, é o que transtorna, ou seja, o que causa uma confusão mental ou até mesmo física. Só deixando isso bem claro. Agora, indo para o segundo tópico, autismo é causado por vacinação. Lembrando uma coisa, a pauta que foi usada como informação e em notícias é muito usado até hoje por ONGs anti-vacina. Lembrando que essas ONGs são muito perigosas, não só por parte de desinformação, mas também porque eles acreditam em muitas mentiras que ainda mesmo sendo comprovadas, eles ainda insistam em bater na tecla. Então, deixando bem claro, o estudo que foi usado para dizer que autismo é causado por vacinação foi um que eu não vou mencionar em que país ou que pessoa foi responsável por isso, mas irei dizer que essa mesma foi que tentou passar a perna na própria editora. Só deixando bem claro isso. E ainda por cima queria ganhar todos os lucros e se beneficiar com um estudo. Tanto é que ela foi presa em 2004. Só lembrando isso. Agora indo pro terceiro tópico, eu vou falar de um que também é muito relacionado ao autismo, mas é uma coisa bem diferente que está ligado ao primeiro tópico, que é: o que autismo tem diferente de esquizofrenia? Sim, tem gente que ainda assim consegue confundir esquizofrenia com autismo. Mesmo sendo raro, tem até pessoas que confundem ambas, tipo, autismo com esquizofrênico com autismo, e ainda por cima tenta dar uma medicação, sendo que a pessoa não é médica ou nada parecido, tenta se automedicar ou medicar a pessoa que está com a tal síndrome ou doença. Lembrando de uma coisa, você, no caso do autismo independente, que não vê com nenhum sintoma além do autismo, você não pode medicar a pessoa. Sabe por quê? Lembrando,
como eu disse do primeiro tópico, a síndrome varia entre pessoa para pessoa, mas isso vai variar muito mesmo. Então, tome cuidado. A medicação eu não receito. E por favor, como experiente sendo próprio autista, eu falo, por favor, não medique seus filhos. E eu não estou dizendo que eu sou medicado, não. Eu estou dizendo que tem várias mães que medicam o filho, mas não vão mais a fundo para saber o que realmente é. Lembrando que não pode sempre confiar em pesquisas médicas, certo? Agora, indo pro... É o quarto tópico ou o quinto, né? Vai quarto mesmo. Indo pro quarto tópico, eu vou falar de outro que também que é bem desconsiderado, que é autismo, falta de atenção. Lembrando que isso também vai depender da família, como vários outros sintomas dependem do desenvolvimento do autista. Falando nisso, sempre vai depender muito do lugar ou aonde ele se está desenvolvendo. Se ele está em uma família desestruturada ou que algum parente está em falta, ele, como qualquer outra criança, ele vai sentir um afeto e vai sentir uma falta por essa pessoa, tá bom? Então, lembrando isso, autismo não é falta de atenção. Isso não valia nada com a adquirência do TEA e não tem nada a ver. Lembrando que isso é mais uma coisa psicológica e familiar do que algo realmente relacionado ao transtorno. Agora, indo para o quinto e último tópico, eu vou dizer uma coisa que também é muito contraditória, que é... Olha, desculpa, não é contraditório não, é uma coisa que acontece e muitas das pessoas que trabalham em caixas ou em algum faz parte do balcão e recebe as coisas não sabe, que é o que significa entre a placa azul entre deficiente e idoso, a mãe com criança de colo, o do porquê tem o laço lá. Muitas das pessoas não entendem o que realmente significa aquele laço. Lembrando que você sempre deve se informar com as coisas. Mesmo que você vá ao médico ou alguma coisa do tipo. Sempre procure se informar. Mas também sempre procure equilíbrio. Nunca queira ir além do que você pode ir. E também respeite um pouco da lógica, né? Tem um pouco de razão do corpo. Então, continuando o que eu estava falando aqui, o que é aquele símbolo? Aquele símbolo que tem ali. Óbvio que é autismo. Mas o que eu queria dizer é que muitas das pessoas que trabalham em esses lugares, tudo mais, acabam que não recebem a informação, sabe do que é cada símbolo, mas às vezes não sabem qual é o último. E isso deve ser realmente ter alguma coisa, que a pessoa deve realmente saber o que significa aquilo, pois às vezes pode ocorrer uma negligência por parte da pessoa não saber, às vezes a pessoa ela não tem carteirinha, também tem que ter carteirinha, se você não sabe, tem carteirinha de autismo agora para ver. E muitas das pessoas que podem comentar aqui vão dizer do porquê um autista precisa de uma carteirinha. Só mencionar uma coisa aqui. Um autista, ele tem o transtorno. E como eu disse, lá no segundo tópico, isso acaba sendo relacionado a algo que incomoda. E muitas das vezes isso se torna uma ação extrema. Então, uma criança que é ansiosa vai ficar mais ainda.
Imagina isso no autismo. A criança, ela tá totalmente ansiosa. Ela não consegue parar quieta. Imagina uma criança que não tem nada. Agora imagina um autista. Ele corre lá e pra cá. Não importa onde seja, ele é curioso. Tô falando por experiência própria, tá? E, deixando isso bem claro, nunca, às vezes, acontece uma negligência por parte disso. Então, por favor, ou entre pessoas que trabalham no caixa e pessoas autistas, ambas devem contribuir. As pessoas autistas devem ter a carteirinha e as pessoas do caixa devem saber e devem estar informados do que significa aquela placa azul, tá bom? Só deixando isso claro, isso daqui foi um vídeo que eu fiz falando uns pouco dos fatos. Eu peço para que você dê seu like, compartilhe e aperte o sininho de notificação aí. E falando novamente, por favor, me siga lá no Facebook. Brevemente eu também terei Instagram ou talvez também no Twitter. E só deixando isso claro, muito obrigado. Falou.